qual é a razão de existir de uma torcida organizada? Quais os benefícios que ela pode trazer ao futebol, ao clube pelo qual ela torce? A gente tem que trazer um debate profundo sobre isso aqui, diante dos últimos movimentos, dos últimos atos protagonizados por algumas dessas torcidas. E muitas vezes eu vou na contramão da maioria das opiniões, né? E eu faço esse papel difícil de remar contra a maré, papel inglório muitas vezes. Mas eu não acho que tudo que é feito por torcida organizada no Brasil é ruim, é descartável. Não. Há coisas boas. Houve ontem. E eu vou falar sobre isso aqui no vídeo. Peço o seu like. Deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Rumo a 110 mil inscritos. Estamos caminhando bem para isso, já passamos até da metade aí dessa nova mini meta de 10. De 10 em 10 a gente vai chegando. Então, conto com a sua ajuda aí e te espero no Telegram. O link está na descrição do vídeo, um novo espaço para a gente se aproximar. Beleza? Bom, ontem a torcida do Corinthians permaneceu calada no estádio, na Neoquímica Arena, e sentada até o gol aos 32 minutos de jogo. Primeiro gol do Corinthians, o Corinthians venceu o Liverpool do Uruguai por 3-0, o Corinthians vai jogar agora a Copa Sul-Americana, foi o terceiro colocado do grupo dele na Libertadores. Então teve um monte de faixa, de cartazes lá, reclamando da diretoria, criticando a maneira como o clube financeiramente vem sendo administrado, críticas ao elenco, críticas à baixa produção de alguns jogadores, nariz de palhaço. Tudo isso a gente viu ontem em Itaquera. Protesto pacífico, protesto inteligente e protesto oportuno, diante do que a gente está vendo. Porque a torcida organizada, qual é o papel, né? Vamos entender aqui a raiz disso. Para que existe? Qual é o real motivo da existência de uma torcida organizada? É seguir o clube, é acompanhar o clube. E não é necessário, não é um papel oficial de fiscalização, porque a fiscalização do clube ela é feita pelos poderes instituídos, pelo Conselho Deliberativo e tudo mais, os conselhos administrativos. Os clubes têm, né, os seus mecanismos de controle. Mas é uma fiscalização externa. É um grupo que acompanha mais de perto, na teoria. Tá? Tô trazendo uma visão que pode ser até um pouco romântica da história, mas enfim, filosoficamente o que deve ser. É um grupo que acompanha, ou deveria acompanhar, mais de perto o dia a dia do clube, os bastidores do clube, e com isso ele usa todo o poder de mobilização e de exposição midiática também, porque eles ocupam as arquibancadas, eles estão agrupados em número relevante num setor do estádio que é filmado pelas câmeras de TV, que é fotografado pelos sites, pelos jornais. Então eles usam isso para dar luz a insatisfações de uma coletividade, né? Insatisfações daquele grupo, que muitas vezes representam grande parte, ou até mesmo o todo, dependendo do caso, da torcida. Então eles são porta-vozes, muitas vezes, de uma insatisfação. O que foi feito ontem em Itaquera foi exatamente isso. Foi o que deveria ser feito sempre. Quando há um problema no clube, quando há uma crise, quando há pontos de crítica, de observações, a organizada vai lá e faz de maneira inteligente, bem-humorada e pacífica, que é o mais importante, um protesto. Pô, nariz de palhaço, ficar sentado na arquibancada, ou ficar de costas para o campo, como a torcida do Jovem do Santos está prometendo para hoje, no jogo contra o Blooming, ficar de costas para o campo, virar as faixas de cabeça para baixo. Que é um negócio até antigo do Santos, né? Que até 2002, por exemplo, quando o Santos ganha o Brasileiro em cima do Corinthians, as faixas eram todas de cabeça para baixo. E eu me lembro da imagem no Morumbi, quando o jogo termina, o Santos é campeão, acaba com a fila, acaba com o jejum, o pessoal desvirando as faixas. Até aí, eu tô dentro. É o direito legítimo de manifestação que as organizadas ontem do Corinthians fizeram, Gaviões da Fiel, Pavilhão 12, Estopim, e sei lá, todas as outras que fizeram, elas cumpriram esse papel, elas protestaram pacificamente. E eu vou contra a maré porque eu posso ter um conceito formado sobre qualquer pessoa, sobre qualquer instituição, eu posso ter o meu conceito prévio, eu posso, mas esse meu conceito prévio, ele não vai se tornar um preconceito, ele não vai jamais me cegar para acertos. Então, como eu não tenho compromisso, eu tenho compromisso só com a minha independência e a minha consciência, né? O bom de ser independente é isso, eu gosto de dizer muito isso aqui nos vídeos.
quando uma organizada, por mais que eu não goste, não tenha tanta simpatia, mas ela acerta no tom, na forma, eu tenho que chegar aqui e ser justo com ela. Falar, tá aí, ó, foi um protesto inteligente, foi um protesto bem pensado, um protesto pertinente. E aí a gente ouve muita crítica de, esse torcedor fica vaiando com a bola rolando. Ninguém pode dizer que as organizadas do Corinthians fazem isso. Torcedor que não cobra. Cadê a organizada? Eu acho engraçado, porque eu não sou a virgem pura, imaculada, inocente que acha que essas coisas não existem. Interesses financeiros de algumas organizadas com alguns clubes. E quando esses interesses financeiros são cortados, são interrompidos, existe uma insatisfação e os protestos eclodem nas arquibancadas. Eu não sou ingênuo de achar que isso não existe. Em alguns casos existe. Mas eu acho curioso quando, ao longo de uma temporada inteira, as organizadas de um clube são cobradas por omissão, por falta de protestos. Quando elas protestam, é porque está faltando dinheiro. Pô, gente, aí a galera precisa saber o que ela quer das organizadas, que tipo de postura que ela quer das organizadas do próprio clube, porque não dá para reclamar o tempo todo, né? Ninguém erra o tempo todo, ninguém acerta o tempo todo, algo que eu também costumo repetir nos vídeos aqui. Até aí eu tô ok com isso. Eu acho que a organizada está cumprindo bem o papel. Agora, quando a organizada vai para a porta do hotel, cerca o ônibus dos jogadores e impede os caras de descerem para dormirem na cidade onde vão jogar, e o ônibus tem que dar meia volta e voltar para a cidade de origem, isso aí é selvageria. Isso é barbárie, isso é crime, porque ameaçar é crime. Desce aí que nós vamos pegar vocês de pau. Isso é crime. Isso é coisa de bandido. Aí me desculpa, aí eu não posso defender. Aí é o lado nocivo, tóxico de muitas organizadas no Brasil. Que foi o que aconteceu com o Corinthians na véspera do clássico contra o Santos, em Santos. O ônibus teve que voltar, gente. Isso está correto? Essa é a maneira correta de protestar? Não é. Jogar bomba, morteiro para dentro do gramado, em cima de jogador, como a torcida do Santos fez depois do clássico contra o próprio Corinthians, isso está correto? Não. Não está. Ameaçar jogador em balada, por mais que, e aí você pode voltar no meu vídeo de segunda-feira, eu tenha dito aqui que Natan e Lucas Pires estarem às 5 da manhã numa balada com um treino marcado para as 9 da manhã em outra cidade é um absurdo. É caso para afastamento mesmo, e a diretoria do Santos acertou nesse caso. Uma coisa não anula a outra. Ao mesmo tempo, você ficar cercando o cara no ambiente de lazer, estando ele errado ou não, sendo oportuna ou não a diversão dele naquele momento, você ficar cercando o cara, dedo na cara, ameaçando, xingando pessoas que estão com ele, isso está errado. Esse é o lado ruim das torcidas organizadas no Brasil. Então, sim, o vídeo de hoje é só para mostrar um pouquinho que tudo na vida tem as coisas não são, as coisas têm nuances. As pessoas muitas vezes não enxergam isso. As pessoas muitas vezes formam ali o conceito definitivo. Mas, cara, assim, esse próprio episódio do Natan e do Lucas Pires. Não, porque é um absurdo. O cara tem direito de fazer o que ele quiser no dia da folga. Peraí, gente, peraí. Esse conceito, ele tem as suas nuances. A gente precisa observar as circunstâncias da aplicação desse conceito. Se o cara tá na folga, vamos lá, o cara tá na folga, o cara tem uma folga na segunda-feira e ele tem 2 dias de folga. O Santos recentemente deu 2 dias de folga pros caras aí. Aí o cara tem uma folga na segunda e uma folga na terça e vai treinar na quarta-feira. De segunda para terça, amigo, o cara pode extravasar, vai mesmo pra Esbórnia, fica até 10 da manhã, vira à noite, toma uísque, vodka, tá tudo certo. De terça para quarta, ele também pode ainda aproveitar a folga, mas ele tem que se lembrar que na quarta-feira ele vai treinar. Então, ele acelera na segunda, desacelera na terça. Gente, isso aí, tô inventando roda, né? Caramba, isso deveria estar na cabeça de todo mundo, mas... Enfim, a vida tem nuances, então quando a gente vai analisar qualquer coisa, inclusive o papel das torcidas organizadas, a gente tem que observar. Existem aspectos positivos? Existem. O protesto de ontem em Itaquera, eu achei um protesto muito inteligente, muito legal e muito bem feito. Agora, quando eles invadem treino, arrombam porta de CT, quando eles ameaçam o jogador, fazem ameaça em rede social, cercam ônibus, caem na porrada com outra torcida na estrada, aí não, gente, aí é prática criminosa. E aí as próprias torcidas organizadas, que muitas vezes se queixam de críticas pesadas em cima delas, deveriam ter uma postura institucional muito mais inteligente também. Olha, vamos afastar esses caras aqui. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é assim. Então, vamos lá, né?
Podemos não gostar das organizadas, como eu disse, não tenho muita simpatia por elas, confesso, mas o que eles fizeram ontem em Itaquera, porque se você for observar essa questão financeira do Corinthians, é muito complicado. Você vai para o mercado, quando o Corinthians vende por 9 milhões o Pedro e uma parte dos direitos econômicos do Pedro, e aí o torcedor do Corinthians olha para o lado e fala, caramba, o Endrick antes de subir para o profissional, o Palmeiras vendeu por mais de 70 milhões de euros. Botou 60 milhões no bolso imediatamente, aí teve o restante ali para dividir, comissão, impostos e tal. 60 milhões de euros, ó, na mão do Palmeiras. E o Corinthians vende um garoto com 17 anos, promissor, é verdade, com poucos jogos no profissional, né? Ainda tentando marcar gols e tudo, mas por um preço que é abaixo do que a gente tem visto outros jovens serem vendidos. O Ângelo, o Santos acabou de vender o Ângelo, tudo bem, o Ângelo tem mais tempo de profissional, mas olha, pega a trajetória do Ângelo, a quantidade de jogos que o Ângelo decidiu no Santos e o Pedro decidiu no Corinthians, tem uma diferença muito grande? Não tem. E o Santos está vendendo o Ângelo para o Chelsea por 15 milhões de euros. Consideravelmente maior o valor da venda do Pedro do Corinthians. Mas por que o Corinthians está nessa situação de aceitar a primeira proposta que vem? Porque ele está vendendo o almoço para pagar o jantar. E uma das faixas ontem da torcida do Corinthians era vender jogador para pagar os velhos. Não era exatamente essa frase, mas tipo isso. Vender jovem para pagar medalhão. Aí você tem que vender um cara como o Pedro na primeira oportunidade, podendo esperar uma valorização, podendo esperar uma melhor proposta, mas por que tem que ser correndo agora? Porque você tem que pagar 800 mil reais de salário para o Luan que está encostado. Por que não tem proposta para o Luan? Óbvio, olha o nível de comprometimento que ele apresentou no Corinthians esse tempo todo. Porque você tem que pagar o salário alto do Cantilho, que é outro cara que está inegociável. E não aparece proposta. A gestão financeira do Corinthians hoje, ela é muito mal feita. O investimento no departamento de futebol, ele é um investimento desequilibrado. E fora as outras questões. O Corinthians acabou de tomar um transfer ban, porque ele fez um parcelamento de 7 milhões de reais com um empresário lá atrás, um parcelamento em 15 vezes, atrasou 2 parcelas. O cara foi lá na Corte de Resoluções de Disputas da CBF, conseguiu o transfer ban e nesse momento, ou o Corinthians se acerta com o cara, volta a pagar as parcelas, renegocia, faz um bem bolado com o cara, ou ele não vai poder inscrever jogador. E ele está engatilhando o Matias Rojas aí sem saber se vai poder inscrever a partir do dia 3 de julho, quando abrir a janela ou não, porque o transfer ban está rolando. Então, essa sequência de acontecimentos, que isso não vem de agora, esses não são problemas criados apenas em 2023. Essa gestão que eu chamaria de perigosa ao Corinthians, temerária ao Corinthians, ela não vem só desse ano. E aí o torcedor tem que protestar mesmo, tem que levar faixa para a arquibancada, tem que levar nariz de palhaço, é isso. Esse é o papel do torcedor, pressionar os poderes do clube. Vamos ter um processo eleitoral no Corinthians, inclusive, o Corinthians, sócios do Corinthians, os aptos a voto, precisam saber bem o que eles vão fazer com o futuro do clube. Porque o Corinthians é uma máquina de arrecadação, o Corinthians está entre as maiores torcidas do Brasil, mas olha, se você for olhar hoje, as 2 maiores torcidas do Brasil são Flamengo e Corinthians. Se você for olhar hoje, a distância do ponto de vista financeiro, administrativo, de estabilidade do Corinthians para o Flamengo hoje, meu Deus do céu. E isso não pode perdurar por muito tempo. Porque quanto mais tempo isso dura, maior vai ficando a distância, mais competitividade o Corinthians vai perdendo. Vai perdendo competitividade com os rivais em campo, vai perdendo competitividade no mercado fora de campo. Isso precisa ser estancado urgentemente. O problema é que a maneira urgente que o Corinthians está usando para fazer isso não é enxugar a sua folha, não é enxugar os seus custos, é vender garotos a preço muito baixo, como está fazendo essa venda do Pedro, como foi a venda do Mantuan de 2 milhões de euros, de 40% dos direitos econômicos. Peraí, gente, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E os protestos, enquanto isso estiver perdurando, precisam se repetir, mas sem violência. A organizada, quando quer, ela faz o protesto inteligente sem violência. O problema é que quando ela não quer, ela parte para a agressão, parte muitas vezes para o crime e conta com a complacência de algumas autoridades desse país. O que você pensa sobre isso? Deixa nos comentários. Boa quinta-feira para todo mundo. Juízo, se ficou até o fim do vídeo, deixa o like. Não esquece de me seguir lá no Telegram, o link está na descrição. Tchau, tchau.